iniciar a gravação. Daí tu iniciou a gravação. Sim, aí eu iniciei e tenho que ver pra onde é que eu vou disponibilizar. Né? Partir. Tem quadro, tu parou a gravação. Não, mas ali como usar o Black, tá beleza. Sai. Tô esperando o Marcel entrar aqui. Ah, O pessoal tá demora entrando. pra aula entrar. Demora pra aula entrar. Ó, o Marcel entrou. Demora pra gravar? Isso. Depende do... Oi, pessoal. Marcel, Oi, Luciana. tudo bem? Tudo jóia? Eu nem tenho mais saudade tua, né? Porque eu tô no... A gente tá em tanto contato, né, Lu, que a Agora gente nem sente mais saudade. não, agora eu vi que tu entrou no grupo ali do Visual Law. Sim, agora eu estou naquele grupo também, ó. Tem que responder isso. Ai, pelo amor de Deus, mais um contato não vai dar. Mais uma forma de contato, né? Tudo bem, pessoal? Boa tarde. Ó, vamos dar um oi para a Fernanda, que está aqui com a gente, Lu. Fernanda aqui de São José do Rio Preto. Não, a Fernanda, só para dizer e falar para o pessoal que está nos assistindo também, a gente já está bolando aqui, já lancei ali para o Marcel e tal, a gente tem que fazer um webinário só de direito do trabalho. Né? Também acho, Lu. Acho que tem que ser tu, tem que ser a Fernanda, eu, o Paulo Baria, fiquei pensando em convidar uns aqui do Rio Grande do Sul, que eu já te sugeri uns nomes ali, porque a gente tem bastante tema para debater, ia ser bem legal, né? Umas duas... Eu acho. né, Fernanda? Demorou. A gente... Ô, Lu, eu estou botando o comentário aqui, fixa aí com o tema da live, então. Tá bom. Boa tarde, pessoal, tudo bem? Voltando ao nosso Labor Talk, né? Semana passada nós não tivemos, mas essa semana nós temos. A nossa ideia é que seja semanal esse programa, né? Para a gente discutir de forma descontraída, prática, direto, como a gente sempre faz, né, Lu? Temas do momento da área trabalhista, né? Do perfil trabalhista, né, Lu? Então, Marcel, pessoal, a gente está sempre discutindo quais são os temas de relevância, né? E sempre surge uma decisão, surge alguma notícia que causa uma certa curiosidade que é muito interessante de trabalhar. A notícia dessa semana, na verdade, foram duas, né? No caso, a questão da mulher, mas ali no texto do feed a gente colocou a questão do idoso. Por quê? Porque saíram 3 decisões, na verdade. Uma delas aqui no Rio Grande do Sul, do Dr. Carlos Henrique Selbach. Eu quero te dizer até, Marcel, o Selbach, tu lembra, né? Que eu comentava em sala de aula que foi um dos primeiros que eu comecei a fazer audiência lá em Santa Cruz do Sul. E eu depois eu fui professora e orientadora do Carlos Henrique Selbach, sobrinho. Tá? Sobrinho. Na Uniriter, ele foi meu aluno, foi meu orientando na Uniriter. E o Selbach está agora numa sessão, né, numa SDI, né? Aqui na SDI, se eu não me engano, exatamente. TRT. E ele julgou um mandado de segurança que foi interposto pelos Correios, né, em relação a uma empregada que pediu para ser mantida em home office, já que não tinha com quem deixar os filhos. Isso... Oi? Luciana, até antes da gente entrar especificamente nesse tema, é interessante falar que como os Correios, né, são utilizados como balão de ensaio, né, em função de ser uma empresa pública e os seus empregados serem dotados da estabilidade, não necessariamente estabilidade, mas que precisariam de um processo para poder ser despedidos, né? Do artigo 41 lá, né? Isso, como eles se equiparam a uma autarquia, né? Isso, exatamente. Mas daí eles são utilizados, os empregados do Correio, entre aspas, são utilizados como balão de ensaio para algumas teses, né? Em defesa de algumas teses. Eu tenho recebido aqui em São José do Preto, a Fernanda daqui que não me deixa mentir, algumas ações dos sindicatos, né? Contra os Correios em determinadas situações. Por exemplo, foi testado positivo uma empregada de uma agência tal, pedindo o afastamento daqueles empregados, o teletrabalho daqueles empregados. Como fica mais fácil para o sindicato lidar com essa situação, inclusive com as ações judiciais, diante dessa estabilidade dos empregados dos Correios, né? A gente não pode negar isso, né, Lu?
Nós temos, então, assim, essa é uma questão, claro, é bem importante o que tu colocou de ser um balão de ensaio, porque dá uma segurança maior para a empregada entrar na justiça. Talvez Exatamente. um empregador, né, da iniciativa privada, isso não acontecer diretamente, então, por isso, muito relevante essa ponderação que tu fizesse no início, Marcel. Mas, de toda forma, esta matéria ela se comunica com aquilo que nós falamos na semana passada, na outra semana. Retrasado. Com a retrasada. Porque como caiu a medida provisória 927, nós voltaríamos, então, né, para a realidade do 75A, né? Exato. A situação de calamidade ela ainda permanece. Como é que fica essa questão, né, no que diz respeito às mulheres especificamente? Por que eu quis trazer aqui, sugerir para o Marcel, e o Marcel concordou com esse tema de tutela do trabalho das mulheres? Porque a gente tem visto, né, muitos comentários, muitos estudos, muitas estatísticas sendo apresentadas de como as mulheres e os idosos estão sendo nessa situação pandêmica, né? Porque as mulheres, geralmente, elas têm uma carga de trabalho mais elastecida em razão das atividades do lar, né? Os turnos, né? Os 3 turnos de trabalho que a gente sempre comenta, né? Cuidados dos filhos e tal. E nesse caso em específico, essa trabalhadora, ela, como ela tem um filho pequeno de 2 anos e 10 meses, Isso. estão fechadas, as creches estão fechadas, e ela justificou que, como estava em home office, ela não precisaria, né, não haveria nenhuma urgência de ela voltar para a atividade presencial e pediu que, em sede de tutela provisória, Antecipada. que fosse determinado a sua permanência em teletrabalho. E aí veio a decisão. Então veio a decisão, foi concedida a tutela antecipada, até quem concedeu a tutela antecipada foi o Eduardo Vargas, né? No primeiro grau, né? Grau, é uma ação lá de Sobradinho. Os Correios entraram com mandado de segurança. Para quem não sabe, pessoal, o mandado de segurança, ele faz as vezes do agravo de instrumento na Justiça do Trabalho, já que as decisões interlocutórias, elas são irrecorríveis de plano. Isso é uma característica do processo do trabalho, que cá entre nós aqui, a gente está participando de um evento de processo civil. Eu ia falar isso agora. Os processualistas do trabalho, o processo civil está imitando, né? Já é mais célere, justamente em razão dessa particularidade, desse princípio, né, processual, que é a irrecorribilidade das decisões interlocutórias. E aí, na decisão do TRT, eu achei a decisão do nosso TRT aqui, eu não sei se tu conseguisse abrir a decisão do Paraná. Né? A do Paraná não consegui abrir, eu li a do TRT daí do Rio Grande do Sul. E aí, nesse sentido, eu acho que a gente vai ter que conseguir destrinchar bem essa decisão, Luciana. Primeiro, quanto ao trabalho da mulher, gente, não podemos nos esquecer que a legislação já traz situações específicas da proteção do trabalho da mulher. Não é disso que nós estamos comentando, mas a legislação, a CLT, a própria Constituição, já traz proteções específicas ao trabalho da mulher. Por exemplo, a estabilidade da gestante. É uma proteção específica do trabalho da mulher, né? Destinada àquela situação específica de uma situação em que a mulher passa. Não se está discutindo isso, gente. A gente está discutindo uma outra situação. A gente está discutindo o momento de pandemia. Cumprimentar o doutor Henri Ettig, que está aqui com a gente, aqui é vice-presidente da OAB aqui de São José do Rio Preto, Luciano. Um abraço. Então, continuando, gente, o trabalho da mulher é nesse ponto que a gente está discutindo. Nós estamos falando da pandemia, em que a mulher vem e alega que, em virtude dos seus filhos não estarem em ambiente escolar, porque as escolas estão todas fechadas, ela precisa manter o teletrabalho. Ela não está pedindo para não trabalhar, ela quer a manutenção do teletrabalho. E se vocês lerem a decisão que foi proferida lá no Rio Grande do Sul, ele é até bem específico, eu achei isso muito importante de destacar, Luciana, que ele fala: já há provas de que é possível que essa empregada faça teletrabalho, tanto que ela está em teletrabalho. Então, eu acho que isso ele revestiu a decisão dele com aquele ponto, com uma situação pontual, que é o mais importante quando a gente tem uma decisão jurisdicional que não é de caráter amplo, né, Lu? É uma situação pontual que já há provas de que aquela empregada é possível realizar o seu trabalho no formato de teletrabalho, e a situação de ela ser a única responsável pelo seu filho
autorizaria a manutenção dessa situação, né, Luciana? Eu acho que isso é importante destacar, né? Importante destacar que, claro, né, se a gente for a ter as questões de fundamentos legais, isso não está lastreado em nenhum Exato. de tutela do trabalho da mulher, ou ainda na questão do teletrabalho, se a gente for a aplicação da letra morta da lei. Mas o que nós temos um acórdão, uma decisão de primeiro grau e um acórdão recheado de uma interpretação com base no princípio da proporcionalidade e da razoabilidade. Né? Então, o que a gente faz? A gente percebe que todo o arcabouço constitucional que tutela o trabalho da mulher, todo o arcabouço infraconstitucional que tutela o trabalho da mulher, aliado com a razoabilidade e a proporcionalidade. Por quê? Porque se é de conhecimento público e notório que as mulheres, na grande maioria, são as responsáveis por cuidar da educação dos filhos. E ela ainda justifica, ela diz assim, olha, eu até poderia voltar a trabalhar se o meu marido não tivesse em trabalho externo, mas não em trabalho externo. Né? Exatamente. Não, e eu acho que além da proteção do trabalho da mulher na situação, e dessa situação pontual pela qual passava essa mulher, tem a proteção da criança e do adolescente. Sim. A gente tem que intensificar isso também, da proteção da criança e do adolescente, que ele está fora do ambiente escolar, ele está ficando em casa direto e precisa de um responsável junto. Então, eu acho que a decisão ela é muito bem construída nesse sentido, né, Luciana? Ele traz, entre os fundamentos, todo esse arcabouço da proteção do trabalho da mulher, da proteção da criança e do adolescente, e também, que eu acho que é importante destacar, eu já falei e vou repetir, também a situação fática do empregador, a situação em que é possível essa empregada fazer o teletrabalho. Porque é sabido que tem situações em que o trabalho da mulher não é compatível com o teletrabalho. Existem essas situações. E até os artigos que a gente procura, a produção científica, quando falando dessa situação em que não é possível o teletrabalho, né, Luciana, comenta se existem outras formas de tentativa de manutenção da mulher em casa. Seja a própria suspensão do contrato de trabalho, pela Lei 14.020, ou a redução da jornada, a utilização de algum outro instrumento. Porque, gente, não podemos esquecer, caiu a medida 927, que foi a que permitiu o teletrabalho de forma irrestrita, né? E com aquele formato mais permissivo. Então, olha a administração que tem que ser feita, né? Mas cai a medida 927, mas a situação de calamidade permanece. É isso que a gente estava discutindo. Permaneceu. É isso que a gente estava discutindo na live passada. Então, pessoal, basicamente, essa notícia nos chamou a atenção essa decisão, porque isso gera, para a população em geral, um efeito em cascata. Gera o seguinte, Dona Luciana, eu vi agora que as mulheres podem ficar em casa. Não é bem assim. Tá? Essa era a minha preocupação em fazer esse esclarecimento. Não é as mulheres podem ficar em casa. Né? É uma série de fatores a serem considerados. Né? Quer dizer, eu vi uma decisão que deferiu, então eu não quero mais voltar a trabalhar. Eu já ouvi de algumas colegas dizendo, eu me acostumei com o teletrabalho, eu não quero. Algumas que são do serviço público, tá, Marcel? Para o ambiente, para dentro de um cartório, ou ainda, né, para dentro da secretaria. Eu disse, que bom que tu pode ter essa opção. Não é assim para os seletistas. Não é assim. Não, exatamente. Não, e eu acho que o esclarecimento que você fez é muito legal, Luciana. Não é pelo fato de ser mulher. Ali é um preenchimento de alguns requisitos. E eu até estenderia, Luciana, para o caso de um pai adotante, por exemplo. Um pai que não tem uma mulher, que não tem um companheiro, que adotou uma criança, ou que seja pai solteiro, por exemplo, que se depare com essa situação. Ainda que tenha o companheiro, mas seja ele responsável Foi no trabalho externo, alguma coisa, entende? Então, isso também, porque essa interpretação extensiva poderia ser para casais do mesmo sexo, né? Casais. Exatamente, homoafetivos, ou qualquer tipo de situação. Ou até mesmo numa situação em que a mulher esteja no trabalho externo e o marido tenha que ficar em casa, e é possível o teletrabalho. Então, ela não é uma decisão em função do gênero. Acho que é isso que eu queria dizer, né, Luciana? Ela não é uma decisão pelo gênero, ela é uma decisão pela situação fática que aquela mulher estava passando, que pode ser um homem, que pode ser em qualquer situação, independente do gênero, né?
É exatamente isso. Então, pessoal, só para deixar bem claro, né? A notícia, ela estava nesse sentido, ela era concedida, a justiça determina a manutenção de mulher em home office, né? Só que quando nós que somos operadores do direito e vamos destrinchar essa notícia, a nossa leitura é altamente técnica, né? Exatamente. E a gente vai tentar, o que a gente quer debater com vocês é justamente essa circunstância. Então, era uma empregada da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos. Eu não me lembro de cor, tá, Marcel? Até porque tu sabe que eu vivo dizendo isso para os meus alunos, que quem sabe artigo e súmula de cor, na verdade, eu vou botar súmula, mas quem sabe artigo de cor é apenado, né? Então, eu não me lembro. Eu também não. Acho que é a súmula 391 do TST, se não me engano, ou é uma súmula 391, ou é... Não, é a OJ 391. O que ela fala? Me diga. Eu procuro o teu computador aqui na frente. É a dos Correios e do Telégrafo, que fala sobre a estabilidade? Não é a 391 também. Deixa eu ver. Estabilidade, Correios e Telégrafos. É TST, né? É do TST, né? Ele explica que todos os empregados que vão ser despedidos, eles necessitam, né, previamente de um procedimento administrativo, e explica que não é em face da estabilidade do artigo 41. Até porque essa decisão, ela foi uma decisão do STF, né? Eles não faziam a propositura dos procedimentos administrativos e passou a fazer depois. Eu não me lembro de cor a súmula, tá, pessoal? Mas tem uma súmula sobre... 390 do TST. Olha, errei por um. Eu estava falando súmula 391. Né? 390 TST. Então, essa súmula 390 do TST... Vamos dar uma olhadinha no que ela fala, que aí a gente já faz o link com o que tu mencionasse no início. Por que os Correios é o balão de ensaio para esse tipo de discussão? Por que há, aqui, ó, estabilidade 41 da Constituição seletista, administração pública direta. Só um pouquinho. Administração pública direta, autárquico fundacional, aplicabilidade do empregado de empresa pública e sociedade de economia mista inaplicável. Servidor público seletista da administração direta, autárquica ou fundacional é beneficiário da estabilidade prevista no artigo 41. Ao empregado de empresa pública ou de sociedade de economia mista, ainda que admitido mediante aprovação em concurso, não é garantida a estabilidade do artigo 41. Então, funcionário da Caixa Econômica Federal, funcionário do Banrisul aqui, né, entra por concurso, mas não é detentor da estabilidade. Inclusive, a competência para julgamento das reclamatórias trabalhistas é da Justiça do Trabalho, gente. Tanto que os empregados da Caixa Econômica Federal, do Banco do Brasil, tudo é a Justiça do Trabalho que tem julgado as pendências trabalhistas, né? Sim. E aí, o que acontece, pessoal? Essa empregada entrou com uma ação lá na vara de Soledade, que é uma cidade do interior aqui do Rio Grande do Sul, pedindo que ela pediu uma tutela judicial em caráter de urgência para que fosse permitida a sua manutenção no afastamento do trabalho, ao argumento de que o filho, de 2 anos e alguns meses, né? Então ele não tinha nem 3 anos, que não está frequentando a escola infantil, ainda que ela ficasse com o filho, até porque ela amamenta. Isso também teve outro, esse foi outro critério que ele foi utilizado, exatamente. Então, amamenta. E aí, o juiz fala que o empregador tinha editado algumas normas para permitir o afastamento do trabalho em razão da pandemia, né? E que, cessada a medida provisória 927, seria a hora de voltar a trabalhar. E aí, o que ela falou? O juiz disse assim, olha, as normas internas que foram editadas pelo Correio foram até 31 de maio último, né? Então, seriam vigentes até dia 31 de maio. Então, além da medida provisória, tinha regramento interno dos Correios. Interno, firmando a possibilidade do teletrabalho, todas as situações estavam ali previstas. O Correio estava justificando, Luciano, o retorno, aí outro ponto positivo, outro ponto interessante de ser destacado, o retorno da empregada para o trabalho presencial única e exclusivamente com a queda do MP.
Ele não estava falando que a atividade dela era essencialmente presencial. Ele nem traz esse argumento. Quem traz esse argumento é a reclamante falando, olha, é tão possível o meu teletrabalho que eu estou fazendo teletrabalho. Eu não estou suspensa do meu contrato, não está suspenso nem reduzido. Eu estou atuando diretamente. E aí, o que acontece? O juiz disse assim, olha, para mim é verossímil a alegação de que o pai da criança trabalha externamente e que não tem outros familiares capazes de cuidar. Uhum. Eu vou te dizer, Marcel, que essa informação na decisão de primeiro grau não me chamou a atenção. Mas me chamou a atenção na decisão de segundo grau o Selbach, que foi o relator, né, desse processo. Não! Ela justificou que tem outras pessoas da família que não podem cuidar. Porque se tivesse outras pessoas da família, talvez mudasse de figura. Seria diferente. Mas eu que aí particularmente neste ponto do acórdão, eu fiquei pensando, é meio difícil, entra numa esfera muito pessoal, né, Marcel? Até eu quero mencionar Até aqui... porque, Luciana, vamos pensar o seguinte, pensando a utilização de um processo judicial com a melhor boa-fé possível. Se por um acaso a mulher tem um avô, a criança tem um avô que pode cuidar, de repente nem ajuizaria essa ação. A razão de ser do ajuizamento de uma ação como essa é realmente a inexistência de alguém que possa ficar com essa criança. Não, então, tu pode até ter alguém que fique com a criança, mas que não queira ficar. Não, exato. É uma situação fática. Olha, eu não tenho quem fique, eu não tenho quem queira ficar, então eu preciso permanecer em teletrabalho. Utilizando sempre da boa-fé, né, Luciana? Acreditando que essa seja a situação real que está sendo relatada naquele ponto, né? Então, quando o magistrado, quando o órgão colegiado mantém a decisão de primeiro grau e denega a segurança, o que ele diz? Ele diz assim, ó, que há verossimilhança suficiente para amparar a pretensão da empregada. Né? Não tem ilegalidade no ato atacado. Volto a para os trabalhistas ou para aqueles que não estão familiarizados também, né, com o processo de trabalho. O processo do trabalho, especialmente para quem não está familiarizado. Quando a gente fala em mandado de segurança impetrável, então, é que o mandado de segurança está fazendo, às vezes, do agravo de instrumento. Né? Que é Por quê, gente? Porque as decisões de primeiro grau na Justiça do Trabalho são, em regra, irrecorríveis. Não é possível, não existe um recurso específico para aquela decisão de primeiro grau. Salvo aquelas que estão previstas lá na súmula, que não é o nosso momento agora, mas, em regra, as decisões são irrecorríveis. Para isso, como a Luciana está explicando, utiliza-se o mandado de segurança. E vocês até podem dizer, Luciana, mas o agravo de instrumento, existe o recurso de agravo de instrumento previsto no processo de trabalho? Sim, existe. Mas ele tem um efeito que a gente chama de efeito... Olha, a Juliana Leite entrou, nos deu um oi, Marcel. A Juliana hoje é a nossa palestrante lá no Congresso de processo... que legal, de processo civil. Nós vamos falar do Congresso no final da nossa live aqui, para não esquecer o pessoal. Vai conhecer a Juliana. Tu já conheceu a Juliana? A Juliana estava aquele dia na nossa reunião. Sim, na reunião. Eu acho que está cortando a tua, Lu. A minha não, a tua é que parou. Aqui. Oi, Marcel. Eu tô me vendo. Ó, caiu a conexão do Marcel. Acho que tu vai ter que voltar, Marcel. Oi, Márcia. Tudo bom, Márcia? A precedentes. Direito de teletrabalho em ratos descendentes após cessar da pandemia. Deixa eu botar aqui. O Marcel é que caiu ali. A do Marcel que tá caindo, o João tá dizendo. Caí aqui, gente, mas já tô de volta, De achar que a tua internet aí de São José do Rio Preto é melhor do que a minha aqui em Porto Alegre. Não, é que eu tenho o MarkSat, que fica rolando aqui, é um satélite próprio para fazer a minha internet, que é maravilhoso. Ai, meu Deus do céu. Deixa eu te dizer o seguinte. E aí, o Selbach segue falando e ele fala assim, ó.
permitindo a manutenção do home office enquanto perdurar o fechamento dos estabelecimentos de ensino ou ficar demonstrado que a autora tenha na mesma residência outro familiar que tenha condições de criar a criança. Então, ela diz assim, enquanto permanecer o fechamento das instituições de ensino, não é razoável exigir que aquela pessoa responsável pelos cuidados volte a trabalhar. Né? É um dos fundamentos. E diz assim, mas se na residência tiver outra pessoa capaz, aí também não se justifica por uma mera comodidade da trabalhadora. Né? Porque isso estaria dentro do poder diretivo do empregador. Do empregador. Não, até a Fernanda faz um comentário bem interessante nesse ponto, que ela pergunta se essa decisão abriria um precedente para assegurar o direito ao teletrabalho após cessada a pandemia. Sim, eu acredito que não, Fernando. Eu também acredito que não. Eu acredito que a decisão, Fê, ela traz uma análise muito específica da situação concreta desta trabalhadora, inclusive com esses pontos que a Luciana está apresentando, quanto à não existência de alguém que pudesse ficar com a criança. Eu acho que também é importante, antes de mais nada, Lu, até para eu não esquecer de falar, o fato, a gente não está lidando com grupo de risco, a gente não está falando de grupo de risco, a mulher não é per si um grupo de risco, a gente está lidando com uma situação fática de uma mãe que não tinha com quem deixar a sua criança. É diferente de um idoso, porque eu recebi uma mensagem de uma amiga minha que está amamentando a criança. E ela falou, Marcelo, só pelo fato de eu estar amamentando, eu poderia ficar em casa, trabalhando de casa? Eu assim, não tem nenhuma garantia quanto a isso. Né? O Felipe, se estivesse assistindo, te diria que eu em casa transformo ele em grupo de risco. Lu, vamos para o nosso segundo tema, que já está em 20 minutos de live, vamos para o nosso segundo tema, né? Tá, deixa eu fazer um encerramento aqui. Claro. Então, porque eu estava falando e aí caiu a tua conexão. Pessoal, há quem pergunte, né? Quem não está familiarizado com o processo de trabalho, existe o recurso de agravo de instrumento no processo de trabalho? Sim, existe o recurso de agravo de instrumento no processo de trabalho, mas eu costumava brincar com os alunos que o recurso de agravo de instrumento no processo de trabalho tem um efeito Viagra, tá? É só para subida de recursos, né? Eles gravavam, né, Marcelo? Eles gravavam. Porque tudo que vem nessa conotação, grava, né? Como ninguém. Qualquer coisa que eu fale com essa conotação sempre se lembram, né? Não, a gente tem tantos nomes bonitos, né? Os efeitos deletérios do embarque. Agora nós temos os efeitos Viagra do agravo de instrumento, né? No processo do trabalho. Olha aqui, a Ju, que foi minha aluna, está dizendo aqui, ó. Eu não li a decisão, mas a empregada fala que não tem condições de contratar alguém ou nem foi falado. Não, ela não fala se tem condições ou não tem condições de contratar alguém. Né? A situação não consta. Até porque essa atribuição não poderia, não é uma questão... Não, mas Luciana, pensa comigo. Olha o raciocínio que foi feito nas decisões. Em regra, essa mãe, ela não contrata alguém para deixar o filho em casa. Tanto que ele fala, as escolas estão fechadas. Ela paga já uma mensalidade de alguma creche, alguma coisa para essa criança ficar. Ou, quiçá, utiliza do serviço municipal para isso, né? Então, ela traz essa fundamentação. Não, eu quero ficar em teletrabalho enquanto as creches e as escolas não voltarem a abrir. Ela dá essa condição, né? Bom, então, pessoal, essa foi o primeiro tópico que nós queríamos discutir, essa decisão das mulheres e as conclusões, essa decisão que diz respeito à manutenção de uma mulher em home office. Nós já vimos que é uma questão extremamente pontual, que não vale para todo mundo. Pelo amor de Deus, e agora tem uma decisão, todas as mulheres podem ficar em casa. Não é isso. Né? Também considerou uma particularidade da empresa dos Correios, que era a deputada. Dependendo do tipo de empresa, se não há uma possibilidade em teletrabalho, o julgamento também pode ser de outra natureza. Né? Então, por favor, esses foram os principais argumentos dessa decisão. No que diz respeito aos idosos, Marcelo, eu quero que tu faça essa abordagem. Vamos lá, gente. Quanto aos idosos, né? Primeiro ponto, é o principal grupo de risco. Sem sombra de dúvida que idoso é o principal grupo de risco. Qual foi o efeito que foi sentido neste momento de pandemia diretamente aos idosos? Foi feita uma pesquisa
que diz que aumentou em 25%, Luciana, 25%, o número de idosos despedidos neste ano de pandemia. Ou seja, a pesquisa foi feita de março de 2020 em diante, comparado com março de 2019. A comparação entre o que foi despedido em 2019 e o que foi despedido em 2020 do grupo de idosos, ou seja, pessoas acima de 60 anos, foi 25% maior. Esse reflexo é tão intenso, está tão presente, que tem um projeto de lei, foi apresentado um projeto de lei, deixa eu até pegar aqui, eu estou com o projeto aberto, um projeto foi do deputado, o nome é meio estranho, é Gil Denemir, ele é do PL do Maranhão, ele apresentou um projeto de lei para garantir a estabilidade do idoso, e ele classifica o idoso como pessoas com 60 anos ou mais, em momentos de pandemia, calamidade pública. Ele apresentou esse projeto e esse projeto já está em tramitação no Congresso Nacional. Ou seja, o que a gente sente, gente? As empresas, a interpretação possível de ser feita, e quero que a Luciana depois complemente se pensa nesse sentido. As empresas não querem correr o risco de ter um empregado grupo de risco no seu quadro. Não, é exatamente isso. Mas essa discriminação que o idoso está sentindo no mercado de trabalho, as mulheres já sentem há muito tempo, né, Marcelo? Tá? Eu vou te dizer que até no serviço público eu já ouvi de administradores, assim, de pessoas que estão na gestão das suas instituições, a seguinte questão: é um problema da posse para mulheres, porque as mulheres, a primeira coisa que fazem depois é engravidar, e aí elas entram com a licença maternidade e ficam 6 meses afastadas da jurisdição, da atuação, do que for. Então, a discriminação que as mulheres já sofrem no mercado de trabalho, né? E a gente sabe, as perguntas são: tem filho? É casada? Né? Quantos tem ideia de engravidar? Não tem ideia de engravidar? Tudo isso, que é algo que é muito presente, e quem é mulher no mercado de trabalho sabe. Sabe que é uma coisa muito interessante, Marcelo, porque eu dava aula de direito do trabalho para administração e para contábeis. Contábeis ficava impressionado que não se podia pedir exame de gravidez nem no ato da admissão, nem no ato da despedida. E eles diziam assim: tá, mas eu vou deixar todo o risco com o empregador? Como assim? Ela é obrigada a avisar que ela está grávida. E aí a gente tem que explicar para o pessoal que lida com gestão de recursos humanos, departamento pessoal, por que essa exigência ela é discriminatória do mercado de trabalho da mulher. Né? Por que não pode acontecer? E agora está chegando nessa fase. Se a gente parar para pensar, gente, o mercado de trabalho já mudou. Tu pode ter certeza absoluta. Quando eu tiver 60 anos, eu não vou ser idosa. Eu tenho certeza absoluta que eu vou ser extremamente ativa ainda, né? Não vou dizer que no auge da minha produtividade, mas não tenho dúvidas de que anos eu ainda vou estar. Ainda mais que na nossa área de trabalho intelectual, né, Luciana? Não é um trabalho de esforço físico, né? Claro que as respostas físicas e biológicas não são mais as mesmas do organismo. Sim. Né? Sim. Não, eu acho que isso é muito importante falar sempre sobre isso, sobre a necessidade de se falar da discriminação que sofre, ainda mais num país como o nosso, em que a discriminação ela é sempre velada, né, Luciana? É aquela coisa, é uma brincadeirinha aqui, é um trocadilho ali, mas que as mulheres sentem isso no mercado de trabalho é inegável. A gente não pode negar as pesquisas realizadas que mostram a desqualificação salarial da mulher, a diferença salarial da mulher, a dificuldade da mulher conseguir crescer na carreira, chegar a um cargo de CEO, chegar nos cargos mais altos, né? Isso a gente não pode deixar de falar, isso tem que ser debatido com a sociedade constantemente, Luciana, constantemente. A gente tem uma divergência, eu e a Luciana, a gente tem uma divergência quanto ao exame demissional, que eu tenho uma postura que eu entendo cabível o pedido do teste de gravidez no exame demissional, principalmente porque existe uma garantia de emprego, em virtude daquela garantia de emprego existente, e saber que essa garantia de emprego é tanto do empregado quanto do empregador. Mas é só uma divergência que a gente tem nesse ponto. Quanto ao admissional, é inadmissível. Existe uma lei específica que fala que é inadmissível qualquer teste nesse sentido. Não se pode fazer. Coisa assim, tu sabe, Marcelo, que essa divergência não faz eu te amar muito menos. Mas não muito menos. Porque eu sou uma pessoa que sabe muito trabalhar com as diferenças, né? Mas se a
a gente analisar isso do ponto de vista de um direito à privacidade, né? Um direito à preservação da intimidade, quando a gente fala da questão dos exames médicos, até mesmo para os idosos, né? Eu lembro que na época do mestrado, quando a gente teve uma convivência muito intensa, eu e tu, a gente tinha vários debates, né, acerca dessas matérias. Eu estava estudando especificamente para esse caso, em algumas matérias de direito do trabalho, e eu tinha lido um autor que me impressionou bastante, porque ele dizia o seguinte, ó, o direito à proteção à privacidade, inclusive contra ti mesmo. Tu tens o direito de não saber que tu estás doente. Isso, tudo bem. Tudo bem. Daí também teria o direito de não saber que está grávida. Né? Exato. E aí tu teria o direito de não saber que está grávida. Um tempo atrás, eu estava discutindo isso com a minha cunhada, né? E eu estava dizendo para a minha cunhada é ginecologista, e ela estava falando de pacientes que ficaram grávidas, de maridos que fizeram a vasectomia. E o tipo de conflito que isso gerou internamente. No casal. Exatamente. Imagina o seguinte, uma mulher que é solteira, que tem uma vida sexual ativa, com relações que são esparsas, daqui a pouco ela fica sabendo, para garantir o empregador acerca da sua estabilidade, que ela é a gestante naquele momento da restrição. Não nos esqueçamos que a estabilidade é uma garantia do nascituro, né? É uma proteção da própria criança. Né? Mas é que a gente tem que saber que os reflexos vão muito além do contrato. Muito além. Isso eu concordo contigo. Concordo mesmo. Até tem uma situação que eu digo que é emblemática na minha carreira na magistratura, que foi lá em Fernandópolis que aconteceu, que a empresa tem o hábito de pedir o exame de gravidez, ela não exige, ela pede, se a empregada autoriza fazer o exame, apenas o demissional, gente, falando apenas do demissional. Foi feito, a empregada consentiu sem problema com a realização do teste, foi feito e deu negativo. E ela estava grávida. O famoso falso negativo. Ela estava grávida. A postura da empresa foi muito correta nesse momento, até porque a postura da empregada também foi correta. A gente tem que analisar todas as posturas, né, a partir daquele momento. Que a empregada, a partir do momento que soube que estava grávida, um mês depois do que foi despedida, ela já procurou a empresa, já ajuizou a ação, pedindo a reintegração. E a empresa falou, não, eu já vou pagar a estabilidade, porque realmente deu falso negativo, ela está grávida, ela tem o direito dela e já fez um acordo no âmbito judicial, já pagando a estabilidade do período inteiro. Então, eu acho que a partir do momento em que a gente tem, Luciana, tanto pelo empregador, quanto pela empregada, quanto pela gestante, que pode acontecer essa boa-fé nas relações, né? Dizer, poxa, eu descobri que eu estou grávida agora, faz um mês que eu fui despedida. Eu vou avisar o meu empregador dessa situação. Eu acho que tudo fica melhor, né, Luciana? Tudo se lida melhor com a situação. Né? Agora, esse projeto de lei de criar uma estabilidade para idosos acima de 60 anos em épocas pandêmicas e de calamidade pública, não acho uma má ideia. Porque seria quase como uma... Sei lá, né, deveria haver uma política pública de conscientização. Nas suas devidíssimas proporções, Luciana, é pensar o seguinte, nós já temos há mais de 30 anos, porque essa lei é de 91, a previsão da estabilidade do acidentado. Nós já temos, o Brasil já está acostumado com esse tipo de figura. Então, criar uma estabilidade, uma garantia de emprego em função de um fato específico, ser idoso, acima de 60 anos, numa situação específica, momento de pandemia, momento de calamidade pública, é algo que a legislação brasileira já existe, não é como a mídia costuma falar uma jabuticaba, não é. É algo que a legislação brasileira trabalhista já prevê, já existe, e nada mais do que normal da evolução dessa legislação chegar no ponto como que a gente está vivendo hoje, né, Lu? Não, e até porque a gente tem que entender o seguinte, ó, a rescisão do contrato de uma pessoa com mais de 60 anos, num momento como esse, tem um impacto muito forte na vida dessa pessoa. A gente tem que... Essa ideia, né, de que o trabalho está muito ligado com a dignidade, com aquele sentimento de estar pregado em algo, de ser útil para a sociedade, nesta fase da vida, pode significar, inclusive, o desencadeamento de outras doenças de cunho psicológico. Psicológico, exatamente. Se a gente for de um ponto estritamente econômico e esquecer o aspecto humano, né? E trazer o ponto social, né? O ponto de vista da sociedade, da viver em sociedade, né? Isso gera um prejuízo lá na frente para a sociedade muito grande. E eu fico bem feliz
porque nós já estamos vendo uma mudança do mercado de trabalho com a inserção desses trabalhadores no mercado, porque eles têm muito a contribuir, né? Se há uma certa dificuldade, digamos assim, no uso de tecnologias e de novas ferramentas, isso é compensado com uma experiência de vida, com vivências, né? Com outras habilidades hoje tão procuradas pelas empresas, como soft skills e tal. Então, é muito interessante esse ponto. A gente queria... Acho que a gente já faz todo tempo, né, Marcel? Já, tá. Então temos que encerrar já. Vamos dar os nossos avisinhos finais. O JP tá aqui, o JP me mandou uma mensagem, eu dei oi e não respondi para ele, depois eu vou te responder, JP. E ele veio me cobrar disso. Ele falou, a Luciana não vem falar comigo. A Luciana não fala comigo. Eu ainda recebi isso. Tá, Lu, vamos lá então. Fechando o nosso tema, falamos hoje sobre o trabalho da mulher em situação pandêmica, aquela decisão que a gente comentou, e falamos da situação dos idosos. Tema que tá super em alta nessa situação de pandemia que a gente está vivendo. Alguns recadinhos que a gente tem que dar para encerrar a nossa live hoje. Hoje tem a segunda noite do primeiro Congresso Nacional Online de Teoria do Processo, um evento organizado pela Lotec Academy, que vocês conseguem seguir aqui pelo Instagram, vocês nos encontram no Instagram, e tá muito legal o evento. A Luciana vai falar os palestrantes de hoje à noite para atualizar o pessoal. Vale a pena participar. Ele é transmitido tanto pela plataforma Zoom quanto pelo YouTube. O YouTube não precisa nem fazer inscrição no canal da Lotec Academy, é só se inscrever lá e assistir as palestras que começam agora às 7 horas. Eu tenho mais um recadinho. Ontem nós tivemos o Entre Temes, tá muito legal, vejam lá no canal da revista Temes. E agora, a partir das 18 horas, eu vou participar de uma live com a Cláudia Márcia, juíza do TRT1. Eu entro às 18h30, mais precisamente, para falar de audiência semipresencial, a famosa audiência mista. Participem com a gente lá, acompanhem a gente lá também. Lu, Marcel, brigadão, é contigo. Vai cair a internet, tu tá praticamente aqui em Kardashian, das lives. Não, mas então, pessoal, assim, ó, especialmente para o pessoal de São Paulo, tá? Nós temos um projeto muito legal, que é a Lotec Academy, e nós estamos muito felizes porque o Marcel está participando desse projeto conosco. Vocês vão ver depois, nós vamos lançar alguns cursos, vamos dar um spoiler. A Fernanda está participando, tá aqui com a gente também, né? Tá assim, um spoiler, Fernanda, né? O João Paulo também, o pessoal tá vindo, tá conversando, nós estamos fazendo live, nós temos muito conteúdo de qualidade gratuitamente disponível, né? Tanto no Instagram quanto no nosso canal do YouTube. E aqui no Rio Grande do Sul, nós temos um grupo de professores que são expoentes do processo civil, que organizaram um livro chamado Coleções Primeiras Linhas de Processo Civil. São 5 livros que abarcam todo o novo, que não é mais tão novo, processo civil, e nós estamos fazendo um congresso com esses autores, porque é uma coleção com vários autores que discutem pontos específicos da sua área de atuação. Então, hoje, nós vamos ter palestra com Augusto Jardim, com a Juliana Leite, que estava nos assistindo, com o Guilherme Nassif e com o Fernando Rubim. Amanhã, João Paulo Foster, Tatiana Skeff, Luciano Aranaldi e Tiago, né? Vocês podem nos acompanhar, tá lá no nosso card, quais são os temas de cada um. Realmente vale muito a pena, a discussão estava muito qualificada ontem, tá? Show de bola! E semana que vem, Labor Talk de novo, quarta-feira, às 17 horas a gente está aqui, né, Lu? Nesse clima. Quem nos assiste já sabe que tem, né, as provocações. Essa pegada. Já tem essa pegada, tem essas provocações, e é isso aí. O pessoal tá falando aqui, Lu, só para lembrar, ó, essa live fica salva no IGTV do Aranaldi Advocacia e também tá disponível no canal da revista Tênis. Eu também disponibilizo o nosso Labor Talk toda semana lá no canal. É isso aí, gente. Vamos discutir com profundidade, né? E trazendo sempre o aspecto prático do direito. Esse é o nosso objetivo. Nosso objetivo, além de nos qualificarmos, alcançar conteúdo de qualidade e qualificar a prática jurídica em geral, né? E ser lindos, né, Luciana? E ser lindos, né? Também tem. Gente, tchau, tchau. Beijo, tchau. Beijo.